Muito bem, gente. Então, estamos neste momento no nosso 31º item, né, Encontro com a Harmonia, onde estamos focando hoje em 2 capítulos do Desperte Seja Feliz e em 2 capítulos de Momentos de Saúde. Então, a gente sabe o quanto realmente, né, o universo ele concorre, né? Ele se movimenta pela harmonia. Toda a lei divina, toda a dinâmica da vida, ela tem como característica, como base, a harmonia. Mesmo quando a lei de distribuição gera movimentos de desarticulação, o aparente caos, mesmo momento de conflito, de dor, dentro de um sistema maior, né, que a gente não consegue compreender, a gente vai ver que esse momento de conflito, de dor, de desencontro, ele está, de uma certa maneira, estimulado por forças inconscientes, a partir da lei divina, para gerar novos movimentos harmônicos. Então, a harmonia é uma força do universo que, junto com a beleza, né, de uma certa maneira, marcam a expressão divina na sua criação. Então, de certa maneira, tudo concorre em favor dessa harmonia. E aí é interessante que eu queria começar trazendo essa relação da harmonia com a verdade, né? Que é uma coisa interessante, porque Joana, nos momentos de saúde, ela vai se ocupar justamente, né, desse aspecto, né, no capítulo A Verdade Libertadora, né, no capítulo 10, Momentos de Saúde. E eu acho muito interessante assim, as colocações que ela faz, porque ela vai colocar justamente isso, que a verdade ela é imperturbável, né? Que ela paira, diz a benfeitora sobranceira, né? Acima de todas as paixões, né? E de uma maneira ela movimenta, né? Um estímulo, né, ao nosso caminho iluminativo. Então, tudo que, diz a benfeitora, tudo que aflige, tudo que apaixona no mau sentido, que agriloa, diz ela, né, não está baseado na verdade, né? Nem aparência de verdade, diz a benfeitora, né? Porque, de certa maneira, isso tudo é fruto de um processo que leva a pessoa naquilo que ela chamou de uma alucinação, uma ilusão. Porque a verdade, quando ela existe, ela liberta, acalma e dulcifica. Olha só que interessante, né? Ela diz que a verdade tem o poder de gerar libertação, de acalmar, de dulcificar. Ou seja, de uma certa maneira, a verdade ela concorre para essa harmonia. E que, de uma certa forma, todo esse movimento, onde a gente vai se unindo com esses conteúdos verdadeiros, né, e dessa busca em favor da verdade, vai se dando num processo de entrega e paulatinamente de paz, né? Então, a gente vai construindo de Joana, né, de maneira vagarosa, lenta, cuidadosa, né, movimentos que vão gerando reflexão, segurança e, naturalmente, uma transformação interna que leva a essa conquista da verdade e, consequentemente, dessa harmonia, né? E ela fala toda a serenidade.
que a serenidade é um estado de integração entre o dever e o direito, que se harmoniza em benefício de cada um de nós. Então, e eu queria começar trazendo esse elemento, começando com a verdade. Se a verdade liberta, se a verdade acalma nosso coração, se ela dulcifica nossa alma, por que que a gente tem ansiedades em relação à verdade? Por que a gente se assusta com a verdade? Por que a gente tem medo da verdade? Alguém teria algo para colocar em relação a isso? Vamos pensar juntos. A gente não está pronto ainda assim para enxergar algumas verdades a respeito da gente mesmo, então não sei. Por que não estaria pronto se a verdade acalma? Se a verdade... Então, se a verdade acalma e dulcifica, como diz Joana de Ângeles, né? E a verdade, então, ela acaba sendo um elemento libertador, a gente deveria ir ao encontro dela, né? E não ao contrário, né? Então, porque não temos fé? Não temos confiança? como é que é isso, gente? Vamos pensando. Eu coloquei assim, que a verdade não tem volta. Quando você está incumbido de estar dentro e com a verdade, não pode começar a se desdizer, por exemplo, ou então requer, ela falou agora, Ana Paula, coragem, precisa ter coragem. E eu penso dessa forma. E a verdade liberta. Por que ela liberta? Porque a gente sabe que precisa ser assumido. As atitudes nossas positivas, elas precisam continuar indo para frente, sendo progressivas. É mais ou menos nesse sentido que eu compreendo verdade, sabe? Eu coloco como a verdade nos revela. Sim. Tudo isso são questões importantes, né, que a gente reconhece que estão falando. Mas isso justifica a gente fugir da verdade e ter medo da verdade? Não sei, talvez porque a gente fantasia algo que a gente não é, a gente cria. Não sei, uma ideia. Ou falta humildade, será que é isso, Doc? Isso é por causa ainda que nós temos aqueles resquícios de orgulho, achando que a nossa imagem é uma imagem, e achando que o mundo está vendo a gente como a gente está se vendo. Então, por aí também, sabe? Tem a ver também com a verdade. Então, a gente tem que realmente precisa ter bastante coragem para enfrentar a realidade, que essa e a verdade, né, ela brilha em todo lugar mesmo, né? Então não podemos fugir. Todos nós estamos fadados à verdade mesmo, né? Talvez porque nós mal interpretemos a verdade, a gente na realidade não sabe que verdade é essa. É isso que a Maria está dizendo, as ilusões que a gente cria, né? Seria isso, mas que a verdade diz a Goethe que liberta, né? Ela revela, né? Revela essa face da qual muitas vezes a gente pode se assustar, né? Por que a gente se assusta com isso, né? Silvia, tu quer colocar alguma coisa? Yeah, if I have a chance. Como a Kate, eu acho que realmente a liberdade nos liberta, porque eu acho que o medo é do que vai acontecer quando a gente aceitar a verdade, porque isso vai nos forçar a nos transformar. Como a Joana diz, a verdade nos transforma, nos força a nos transformar. E talvez o medo seja porque a gente vive se escondendo às vezes. E quando você descobre, você é revelado, você tem que mudar. A gente tem que fazer um esforço. Talvez seja esse o receio, a ansiedade que a gente tem. Como que nós vamos fazer para nos mudar? Porque me lembra a passagem do Evangelho que Jesus diz: procure a verdade e a liberdade o libertará. Então, realmente, uma vez a gente
enfrentando, nós vamos sermos forçados a tomar uma atitude diferente do que a gente tem se acomodado, talvez, por muito tempo. Uhum. Muito bem. Sandra, tu quer colocar alguma coisa também? Eu penso que é porque nós nos acreditamos os donos da verdade. E quando a gente começa esse processo de transformação interior, nós nos damos conta de que a nossa verdade não é a verdade. E a verdade na qual a gente vive nessa angústia é a verdade, o contraponto dessa outra que ela traz para a gente, que é a verdade, que acalma, dulcifica e liberta. Penso que é isso. Então, se a gente for juntar tudo isso que estão trazendo aqui, né, gente? Por que muitas vezes o confronto com o nosso passado ansiogênico, por que a verdade gera medo, a gente tem receio de enxergar a verdade, de nos perceber, né? E de uma certa maneira nos confrontar com a realidade como ela é, né? Então estão trazendo vários elementos interessantes, né? A questão de que isso desacomoda, isso de uma maneira envolve um confronto com padrões da qual a gente está identificado, ilusórios, né? Que isso de certa maneira envolve também uma responsabilidade, né? E que a gente quer, de uma certa maneira, não estão preparados para esse confronto. Então, tudo isso a gente pode estar dizendo que realmente encontrar a verdade é encontrar um caminho, né? É encontrar uma rota, é encontrar a possibilidade, né, de construir realmente a nossa jornada, né? Por isso que ela é libertadora. Mas talvez a grande questão aí, né, que a gente talvez não queira, no fundo, né, abrir mão da ilusão, né? A gente não queira a verdade, porque a gente acha que a verdade, por nos comprometer, ela é amarga, né? Ela é como o sal, né? Que de uma certa maneira mexe com as nossas feridas e arde, né? Então a verdade dói, como se diz, né? Muitas pessoas dizem a verdade dói. Então, claro que a verdade dói, porque dói para nossa, como você falou, para nossa onipotência, para o nosso ego infantil, para nossas ilusões, né? Então a gente prefere gastar uma energia enorme construindo um conflito e se equilibrando na insegurança, no jogo ilusório e na permanência de padrões velhos, do que optar por essa liberdade. Então, porque essa liberdade realmente ela desacomoda o ego, ela harmoniza a alma, mas ela incomoda ao ego. E nesse sentido, né, se o ego não está em sintonia com a lei divina, né, é óbvio que essa harmonia que a verdade traz, porque ela liberta, dulcifica, como diz Joana de Ângeles ali no início do capítulo, e acalma, né? É porque há uma resistência nossa. Se a gente não resiste à verdade, se a gente acolhe a verdade, e isso envolve tudo isso que vocês vão falar, assim, de uma ferida narcísica, de ver que a gente não é tão perfeito e que a gente não é essa pessoa ainda pronta e que, de uma certa maneira, a gente tem que reconhecer humildemente a nossa limitação. Então, na medida de a gente romper com essa máscara, né, com esse jogo, a verdade vai libertar e vai gerar calma e vai dulcificar nossa alma. Mas para isso a gente tem que pagar um preço, né? E que é esse preço de olhar quem a gente é e fazer as pazes com a gente. Então, a verdade é o primeiro caminho de eu olhar
e eu posso me assustar com o que eu vou enxergar realmente, eu posso ter medo. Então, no primeiro momento, isso gera um pouquinho de ansiedade, temor, mas é só assim eu vou conseguir me reconciliar comigo. Se eu não conseguir encontrar a verdade, como é que eu posso fazer as pazes comigo? Como é que eu posso ir ao encontro de mim mesmo se eu não enxergo quem eu sou? Se eu não reconheço a minha dimensão interna? Então, a verdade, ela está associada a iluminar, a trazer luz, né? A clarear, mas, acima de tudo, ela não é só isso, né? Na medida que a gente está fazendo aqui, a verdade é uma possibilidade de união, né? De união e de criar essa anuência, né, que diz Joana de Anjos, esse equilíbrio entre o dever e o direito, harmonizando essas duas coisas, né? Então, na medida que eu vou me reconhecendo capaz, me reconhecendo como filho de Deus, me reconhecendo que eu não estou pronto, mas que eu opero nesse amor e me movimento no amor divino que tudo sustenta, então eu não tenho por que ter medo, né? Então, o medo, na verdade, é o medo, acima de tudo, de nós mesmos, né? É o medo de enxergar quem nós somos, porque não tem outra coisa para enxergar, né? A não ser aquilo que habita em nós, né? E se confrontar daí com todas as nossas as verdades relativas, né, que a gente construiu e que muitas vezes estão muito longe de uma verdade real, né? Que envolve nossos preconceitos, nosso julgamento, a nossa vigência, nossos caprichos e assim por diante. Nice, quer colocar alguma Oi, coisa? Gelson. Boa noite. Eu estava pensando aqui nessa questão, dentro disso que você está falando, da consciência de culpa, né? Que a gente lê tanto, a Joana traz tanto nos textos dela, e eu vejo essa conexão, né? Esse nosso medo de nos enxergarmos. Faz sentido isso? De que uma coisa alimenta a outra, o medo da verdade. Acho que uma vez, até na teoria, ouvindo você falar, claro, não sei como é que é para todo mundo, mas a sensação é bem claro, né? Mas viver isso, fica bem claro quão infantil nós ainda estamos, né? Mas eu vejo isso, se você puder elaborar nessa questão com a culpa. Sim, com certeza. A culpa, ela é um elemento impeditivo, né, desse encontro com a verdade e, consequentemente, com a serenidade, com a harmonia. Porque a culpa é um confronto com a nossa própria sombra acusadora, julgadora e impossibilitadora de transformação, que não é a verdade divina, porque a vida ela é sempre regeneradora. A gente vê a tempestade vem, quebram árvores, depois vem novos brotos, e a vida sempre concorre para compor dentro dessa harmonia que é o universo, né? Então, mesmo quando tem movimentos que desacomodam e geram, no primeiro momento, como eu falei, né, esse momento de causa aparente, né? O movimento ele vai sempre concorrer a uma composição dentro do que é justo e belo, e isso gera essa harmonia. Mas a culpa, né, essa culpa que a gente carrega, ela, de alguma maneira, é fruto ainda da nossa própria sombra onipotente e negativa, que nos exige mais do que a gente pode nos dar e não vê, né, o amor de Deus. Não reconhece o amor de Deus dentro dessa vida que é justamente uma vida que nos acolhe, de recomeço, a gente reencarna, de resgate, de restauração, né? A vida sempre concorre por isso. Mas aí tem essa questão até que vocês colocaram aqui no chat, né? Que falta, de uma certa maneira, aí, né?
essa dimensão do auto-amor, porque o auto-amor não é compactuar com as nossas limitações, mas poder reconhecer e aceitar. Naquilo que a Joana vai colocar depois, né? Que a serenidade, né? A pessoa serena, ela é feliz porque justamente ela vai superando os apegos e os desapegos. Ela vai superando as ilusões, os desejos, e aí ela pode se manter em harmonia em qualquer situação, diz a Joana. Porque a harmonia é um estado de equilíbrio. E ela não se faz vítima de extremos, né? Ela consegue, então, dialogar com a vida, compondo de maneira harmônica. Né? Então, porque ela já está harmonizada dentro dela. Então, diz a benfeitora que a serenidade não é uma questão de silêncio exterior ou de indiferença, né? Mas de uma plenitude da ação. Olha só que interessante. Então, uma plenitude de ação. O que é uma plenitude de ação quando a gente fala em serenidade, né? Eu tenho um capítulo de um livro junguiano que é sobre metanoia, que a Paulus editou aqui no Brasil, e justamente o meu capítulo era sobre serenidade, né? E eu faço uma brincadeira, um trocadilho do ser e da unidade. Serenidade é ser um com o Criador, né? E ser um conosco mesmo, né? Então, de uma certa maneira, na medida que a gente vai encontrando essa harmonia, a nossa ação fica plena. E que essa ação plena é o quê? É uma ação que justamente fala dessa integração, né, que é destituída, segundo Joana de Angelis, de ansiedade ou de receio, de pressa ou de insegurança. Porque na medida que a gente vai desapegando e tendo essa clareza dessa verdade que nos sustenta, a gente vai fazer um movimento dentro da lei divina, dentro da nossa condição, sabendo que as coisas têm seu tempo, e que eu não preciso ter receio, eu não preciso ficar inseguro, que eu não preciso ficar ansioso para que as coisas aconteçam, porque a ansiedade, o receio, a pressa e a insegurança que nos desarmonizam tem muito a ver justamente com essas crenças que o ego cria, né? E essas necessidades que a gente acaba se impondo e que, em vez de restaurar o nosso equilíbrio e a nossa harmonia, gera, né, toda uma condição de aflição. Né? Por isso que ela diz que toda aflição, toda agitação que agriloa, né, tudo quanto gera, né, conflito, está longe da verdade. Kate? Me perdoe se estiver enganada, mas esse desapego, ele me traz um sentimento que ele é muito ligado à falta de conhecimento, ou seria uma ignorância, não é? Tipo assim, eu não me conheço o suficiente, então eu posso também sentir ao contrário, ao invés de posso pegar tudo para mim, tipo achar que tudo é minha culpa e outras vezes eu posso, por exemplo, naquela busca de se desenvolver, de se melhorar, a gente se apega numa coisa ou na outra. Ou a gente culpa todo mundo e acha que o problema é de todos. Não, mas isso que ela está falando vai servir para minha amiga, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente pode... Outras pessoas, não seria a mesma pessoa, vai pensar diferente, vai falar assim, não, eu tenho que pensar nisso, eu devo estar fazendo isso errado, fazendo aquilo errado. Então, é uma ansiedade, mas essa ansiedade ela é da falta de autoconhecimento, não é? É ignorância, claro, é falta de conhecimento. Mas essa ignorância, né, Kate, ela vai ter manifestações específicas, essa ignorância. Né? Ela vai se manifestar, como diz a Joana, em forma de irresponsabilidade, de invigilância, de desamor. Então, toda essa ignorância ela vai ter reflexo emocionais e formas
de lidar com a vida, funcionamento, que vão justamente desarmonizar as engrenagens da vida e até o nosso próprio corpo, né? Até então, aquele capítulo que eu acho muito bonito no Desperte e Seja Feliz, que eu acho que é capítulo 20, se eu não me engano, que é o médico interno, né? E nesse capítulo ela vai dizer justamente que existe um Deus amor que se irradia em energia vitalizadora e reparadora. Olha só que bonita essa frase. Existe um Deus amor que é uma energia vitalizadora e reparadora, e a tudo e a todos mantendo em equilíbrio. Então, olha só, Deus é essa força de equilíbrio que gera essa harmonia. Mesmo, diz Jonas de Anjos, quando aparentemente algumas desconexões e desarranjos parecem perturbar esse equilíbrio, né? Então, ela vai dizer que existe dentro de nós também esse médico interno, né? E ela é muito bonita, e que isso envolve também não só a harmonia interna, mas a harmonia da nossa relação com a vida e do nosso corpo. Então, ela vai dizer que as enfermidades não podem ser consideradas só kármicas. Na verdade, eu li uma vez, e eu não sei se isso é correto, mas eu li uma vez uma mensagem do Bezerra, que mais de 90% das doenças não são kármicas, no sentido de serem reflexos de outras vidas. São reflexos justamente da nossa postura nessa vida. Então, e isso que a Joana vai colocar, que a nossa invigilância, essa responsabilidade de desamor vai gerar enfermidades, né? Mas, né, vai dizer que existe um médico dentro de nós que está às ordens da mente, né? Da qual então o Espírito comanda. Então, quando a gente começa a se perder de nós mesmos, né? Por fatores destrutivos, por fatores que envolvem todas essas ansiedades do ego, a gente vai, né? Esse médico interno vai deixando de atuar, né? Então, ela diz que esse médico interior ele precisa de uma orientação, de um pensamento seguro, de uma disposição de ânimo equilibrado, de esperança, de fé na vitória, de fé em Deus, de buscar a prece com fé, né? Para estimular essa energia cósmica, divina, e vitalizar a nossa alma. E ela propõe a importância da gente não reagir, né? Porque nas nossas reações a gente é muito emocional, e ter calma. Então, essa harmonia começa com esse exercício de busca de verdade e de calma. Calma, eu não vou dar conta de tudo, eu não posso ser tudo. Calma, tudo tem uma solução. Calma, eu penso melhor. Calma, espera o momento certo. Calma, te olha, te perceba antes. E aí, diz a Joana, na medida que a gente busca essa calma, a gente faz esse movimento de se harmonizar com o bem e saber aguardar o momento certo, né? E aí, na medida que a gente é banhado por essa fé no amor divino, e a gente começa a reconhecer essa verdade libertadora, a gente começa a construir essa segurança interna, a qual as coisas não mais nos perturbam como nos perturbavam antes, né? Então, de uma certa maneira, e assim como ele passou pelo mundo, permanecendo em harmonia com os objetivos dele e com a sintonia divina, e não se perturbou diante da ignorância humana, desse jogo, né, que a ignorância, que o orgulho fazia, né, essas armadilhas,
e se conservou pleno e harmônico, nós também somos chamados a poder permanecer nessa harmonia. Eu sou Lito, quer colocar alguma coisa? Interessante, porque você tinha feito... tudo isso que você está falando é um estado de plenitude. E você perguntou assim, o que é plenitude, né? Então, eu tinha escrito assim, que a plenitude é o equilíbrio, né, entre a mente e essa emoção, né, o sentimento, a emoção, na mente e gerando a ação. Então, porque para mim, eu acho que deve ser um equilíbrio muito grande, mas, puxa, não é tão fácil, Gelson do céu, porque parece que são tantas coisinhas no nosso dia a dia, né, que quer nos tirar. Então, eu estou começando a aprender devagarinho a, primeiro, não pensar mal. Aquela pessoa ia vir para fazer uma coisa, um trabalho na minha casa, e não trabalho que eu digo assim, o meu chão, né, fazer um trabalho lá que precisava ser colocado, e não podia aparecer, então avisou e coisa e tal, veio falar, disse, não se preocupe. Eu falei para ele, eu falei do coração aquilo, não se preocupe. Sabe, em outros tempos, em outras vidas, nem sei, eu teria dito, puxa vida, mas que coisa, está tudo atrasado. Não, eu disse assim, não se preocupe, não, porque isso aí, você já explicou, você esteve enfermo, então está tudo bem. Ai, o sorriso dele, o rosto dele se iluminou todinho quando ele deu aquele sorriso, sabe, de alívio, Fabrizinho, de alívio, porque ele percebeu o que eu passei para ele era verdadeiro, ele estava sentindo realmente, sabe, que eu achava que ele não precisava se preocupar com isso, nem pensar. Isso, Gelson do céu, eu não sou exatamente novinha, então não faz assim muitos anos, talvez 15 anos atrás, mais ou menos, por aí, que eu comecei a perceber de toda a longa caminhada na doutrina, é que eu comecei a entender melhor e melhor, e junto com os cursos, nossa, a cabeça vai se abrindo muito mais para compreender o que é realmente lutar pela plenitude. É a gente domar as tendências nossas, ficar calma dentro de nós. Não é verdade? Uhum. Para mim é assim. Vocês, talvez alguém já conseguiu, já consegue, mas eu realmente vou devagarzinho, sim. Muito bem, com certeza. Maria, tu queria colocar alguma coisa também? É só porque hoje mesmo, né, a gente estava lendo, a gente está estudando aqui no Plenitude, e no capítulo 9, que é o processo de autocura, a Joana vem falar exatamente isso, né, que ela dá 4 passos aqui para a autocura. Ela fala que é observar o nosso pensamento, né, o teor dele, para que a gente irradie sempre as energias positivas e saudáveis. Aí ela, no segundo passo, ela fala manter a sintonia mental com a fonte do poder, ou seja, com Deus. Está em sintonia realmente com Deus, né? Que é isso que a gente está falando. O terceiro seria cuidar do descanso, da dieta, e ela vem falando da parte física, né? Em si, da dieta, mantendo ordem nas atividades, cuidar realmente do seu corpo. E, por último, ela fala a canalização do pensamento e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, equanimidade e a paz. Né? Que foi exatamente o tema que, agora que a gente está falando isso, é exatamente o que a gente estava lendo, né? Então, você vê aqui em cima do que tu está trazendo, Maria, do que o Soli trouxe, a calma é um movimento de lucidez, né? Se acalmar é buscar essa lucidez que a gente perde quando a gente está ansioso, quando a gente está perturbado, quando a gente está, né? Porque quando a gente está em desarmonia, a gente é atravessado, né, por fantasias, por reações emocionais ali que estão ali presentes, por uma perturbação, a gente não enxerga direito as coisas, a gente não está raciocinando direito. Então, de uma certa maneira, o conflito é esse desacordo que começa a acontecer dentro de nós. Então, a calma é um movimento de restituir essa lucidez. Calma. Eu sou filho de Deus, né? Eu sou imortal, né?
Então, isso não precisa me afetar tanto assim, porque está me afetando tanto. Outra, eu tenho capacidade. Se a vida está me desafiando, eu tenho recurso dentro de mim, eu tenho inteligência, eu posso não reconhecer isso dentro de mim, mas isso existe caminho, eu posso pedir ajuda, eu posso, né? E se eu não sei, eu posso ficar quieto, pelo menos, né? E deixar passar um pouquinho isso tudo, né? Então, a calma é esse resgate da lucidez que a gente perde naquele momento, porque naquele momento a gente esqueceu da verdade. Dessa verdade daquilo que a gente é na essência e dessa verdade que é a própria manifestação divina em sabedoria, em amor e em perfeição. Então, a calma volta, te centra novamente, né? Te centra, né? E esse é um exercício fundamental. E por isso que a Joana de Ângelo, em determinado momento, ela vai dizer da importância de estudar nós mesmos. Ela fala, estuda-te e ama-te, diz ela. Olha só. Então, olha, reflete, estuda você mesmo e procura fazer isso de uma maneira amorosa. E ela diz, eleja o melhor. Eleja o melhor, ou seja, queira o melhor para ti. E o melhor é o que é duradouro, que é exatamente a verdade. E na medida que a gente está centrado de maneira lúcida nesse movimento, ela diz que então a gente tem essa força de não recuar, de ir paulatinamente vencendo e dando nossos passos em direção realmente ao que é melhor. E ela vai dizer, e se no entanto, alguém errar, né, sem que se comprometer, então que a gente possa reconhecer, se arrepender, e antes que te perturbe a culpa, diz a benfeitora, né, então, em vez de te recompor, né, ou seja, em vez de ficar na culpa, te recompor. O que é recompor? Espera aí, eu me equivoquei, eu me perdi, vou retomar, refazer o equívoco, olhar para o que faltou dentro de mim, né? E reconquista, diz a benfeitora, a serenidade. Porque sem ela, diz a benfeitora, a gente vai ficar no sofrimento. E o sofrimento que pode ser evitado, isso que é pior, né, gente? E a gente vai criando situações que impedem, então, o nosso avanço. E por isso que ela vai dizer que serenidade é vida. Né? Porque, de maneira, ela é esse elemento essencial para a gente poder construir essa caminhada favorável à nossa construção evolutiva. Silvia? Eu estava pensando com isso que você estava falando, uma coisa que a Joana escreveu, que ela disse que a serenidade é o estado de anuência entre o dever e o direito, que harmoniza o benefício do indivíduo, né? Quer dizer, então, é uma questão de uma coisa ativa. A gente tem que conscientemente querer transformar, querer mudar, e acho que que ela diz do dever e o direito, que normalmente a gente quer mais direito do que preencher o que a gente precisa fazer. E eu acho que isso daqui é uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, porque, em realidade, se a gente consegue entender essa sentença que ela diz aqui, nós conseguimos a transformação. Trabalhar tanto quanto os direitos que a gente quer ter, para criar esse equilíbrio. Eu não sei, eu entendo direito isso? Claro, né, Silvia? Porque justamente o dever ele envolve a lei e a necessidade, né? Ou seja, o dever envolve aquilo que a lei, enquanto realidade da vida, organiza a vida de maneira perfeita e harmônica, né? E a necessidade daquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, né? O que a querer, né? Então, claro que o querer é importante, claro que nós temos livre-arbítrio, claro que temos o direito, mas é o direito de ser feliz, é o direito de crescer, é o direito de avançar em sintonia com essa verdade.
com esse dever, porque senão a gente não vai conseguir fazer isso, exatamente isso, né? Então, a gente tem o direito, mas qual é o direito que nos sustenta, né, verdadeiramente? Quando esse direito ele é baseado no auto-amor e no amor também em relação a tudo e a todo, né? Aonde, de uma certa maneira, se equilibram essas forças entre o individual, entre o coletivo, entre o interno e o externo, entre o dever e o direito, e o amor sintetiza justamente esse jogo de relação que envolve essas duas questões, né, Silvia? E com certeza, né, aí a gente está num processo que é importante de a gente poder realmente romper isso que a Joana falou, desse apego, né, desse excesso de ego, né, que se perde, né, e que cria realidades que muitas vezes são castelos da qual a gente fica aprisionado, né? E aí a gente não quer sair daquele lugar, né? E aí a gente teme essa verdade, porque esse castelo que a gente fez, né? A gente acha que é uma coisa boa, a gente acredita que é o melhor, e não é, né? Mas assim, quando a gente teima que a gente quer fazer do nosso jeito, sem deixar que o divino participe da nossa vida e que a vida nos mostre, né, novas possibilidades, a gente fica amarrado nesse jogo neurótico, prisioneiros, achando que é feliz e pagando um preço muito caro por esse castelo. Porque realmente, por exemplo, quando ela fala da verdade, é tão incrível o que ela diz, porque é justamente esse momento que nós estamos passando, que não sei se no Brasil é a mesma coisa, mas aqui é tudo a minha verdade, a minha verdade, a minha verdade. E a explicação que a Joana dá realmente limpa tudo isso, porque as pessoas não te permitem que você tenha a tua opinião de nada mais. Você tem que ir com a maioria, mesmo que você não concorde e que seja errado, porque todo mundo tem a sua verdade. E o que ela diz aqui é justamente no trabalho ativo de fazer, porque acho que o Emmanuel também tem uma coisa que ele diz também, a questão do dever cumprido, é que te dá tranquilidade, né? Eu acho que em muitas coisas o Emmanuel é bem parecido com a Joana, nas lições que ele passa para a gente. E realmente, se eu faço o meu dever, eu não me preocupo com a verdade, eu não me preocupo, porque as coisas todas se harmonizam pelo próprio trabalho e esforço que a gente faz, né? Porque essa verdade do que as pessoas estão trazendo é uma tirania individualista do ego, né? Eu quero a verdade é uma imposição do meu capricho, né? E não realmente de um coração aberto que está para poder enxergar o outro, enxergar a realidade de uma maneira mais plena, mais complexa, mais rica e mais consistente. Então, a gente está nessa dimensão que é muito mais de um jogo de poder e de imposição egoísta, individualista, do que propriamente no movimento de busca de verdade, né? Desculpa interromper. Silvia, você falou que a gente tem que seguir a maioria ou que a gente não tem que seguir? Eu não consegui pegar aqui. Não, existe uma certa filosofia de que você é obrigado a seguir a maioria, e é muito difícil, porque cada um tem uma verdade. Entendeu? Por exemplo, um exemplo banal, mas a questão do vegan, sabe? Então, tudo bem, é maravilhoso ser vegan, mas nem todo mundo pode ou quer. Então, eles vão em açougue, rebentam tudo, entendeu? E tem uma série de coisas assim que você não te permite ter a tua opinião, sabe? Você tem contrário da mesma forma, né? Não que a gente quer... Não, exatamente, mas isso, por exemplo, é uma coisa... É em tudo, é questão de que você não pode mais ter uma opinião. Você tem que pensar o que a pessoa pensa, sabe como é? É meio difícil. E a explicação que a Joana dá no começo, quando ela começa a explicar a verdade, é simplesmente fantástica. Eu vou traduzir aquilo, acho que eu vou pôr em algum lugar onde pode ser visto, porque realmente é fantástico. A Silvia está muito inspirada hoje, dá para sentir. Sandra, tu quer colocar alguma coisa também?
Dr. Gelson, quando o senhor falou daquele trocadilho que havia feito com a serenidade em ser unidade consigo e com Deus, como é que eu entendo isso? Então, eu sou una unidade, sabendo que eu sou filha de Deus e que eu tenho a calma de aceitar a minha vida com calma, manter a serenidade, a paz de espírito, sabendo que eu estou no tempo certo, no meu tempo. É isso? Sim, de uma certa maneira, sim, né, Sandra? Porque o ser, né? O ser, justamente, quando fala que o Heidegger fala que o ser se revela no ente, né? Então, a gente tem essa vida que é da existência material, né? Dessa realidade parcial do ponto de vista da dimensão do espírito, mas é por ela que o ser pode se revelar. E na medida que a gente chega ao ser, consequentemente, a gente chega numa experiência de self, que é uma experiência de unidade, de total individuado. E essa experiência de self, a Joana fala, não envolve só a experiência de uma consciência de unidade comigo mesmo. Mas na psicologia da gratidão, eu falo que essa individuação, que é uma individuação nossa e do planeta e do universo, envolve também, na postura da gratidão, um reconhecimento de uma comunhão com a natureza, com o próximo, com Deus. Então, de uma certa maneira, essa unidade, né, envolve um sistema maior e aí eu estou nessa harmonia que a Joana colocou, né? Em sintonia com a lei, em sintonia com o movimento da vida, em sintonia com a vontade de Deus, em sintonia com a beleza, em sintonia com aquilo que sustenta a minha vida. Então, de certa maneira, a serenidade é fruto dessa unidade, né? Disso que estavam comentando aqui, né? E que a gente falou há pouco tempo, né? Dessa integração aqui entre o dever e o direito que a gente falava aqui, né? Então, com certeza, né? E aí, porque ela fala da união, né? Que é essa verdade que liberta, acaba, dosifica, ela é fruto de uma união do ser com os conteúdos, um jogo de entrega de paz, né? Então, de uma certa maneira, é essa unidade que vai se constituindo em benefício de nós mesmos, que vão formando essa harmonia que é a serenidade, né? Entendi. Tá, muito obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Alguma questão que tenha dos capítulos da Joana? Alguém tem alguma questão de alguma dúvida que tenha ficado? Então, assim, ó, a Joana, ela oferece, né, gente, coisas muito práticas nesses capítulos dela, né? Então, uma das coisas que eu acho importante, né, não só naquelas assertivas que ela fala, né, de tu se harmonizar com o bem, da fé que eu comentei com vocês, né, da questão de ter esperança pela vitória, de poder manter o ânimo, tudo isso que são movimentos positivos, né, em favor de uma mente que vai conseguindo encontrar o caminho de poder silenciar, né? A nossa mente é muito ruidosa e a gente acaba não sendo dono de nós mesmos, essa mente começa a se autogerir dentro de uma condição, de uma diretriz mais consistente, né? E não tomada por uma série de atravessamentos perturbadores que carregamos ainda dentro da gente, né? Então a gente tem que aprender realmente a serenar nossa mente, né? Porque uma mente serena reflete o universo, né? Que nem um espelho, né? A mente é comparada como um lago. Então, se esse lago ele
ele pode ser turvado, né, pelas coisas lá de baixo, né? Quando uma pedra é jogada, ele traz à tona o que não está resolvido, né? Então, toda a sujeira de baixo vem à tona. E, ao mesmo tempo, quando a pedra é jogada, ela desarmoniza aquele momento da água, né? E a água fica tão agitada. Então, essas duas coisas falam de uma perturbação. Então, como não deixar que o mundo de fora nos perturbe a ponto de ser uma pedra que nos agite ou traz à tona, né, o que está mal resolvido. Então, porque a pedra vai existir, o mundo vai nos afetar. A vida está aí, né? A gente não tem como fugir dela. Em algum momento vai vir coisas na vida da gente que são difíceis, que são complicadas. Como manter nesse momento a serenidade e refletir realmente a mente divina e estar em sintonia com as leis divinas. Então, essa é a grande questão. Então, o que está lá embaixo, a gente vai ter que ir trabalhando, né? Quer dizer, não adianta deixar lá embaixo fazendo de conta que não existe. Então, o trabalho que envolve justamente a questão desse autoconhecimento, dessa verdade, desse trabalho de poder olhar para a gente e, de uma certa forma, elaborando esse mundo interno. E, de outro lado, né, essas ocorrências, né, que nos perturbam, diz Joana, são fruto da nossa invigilância. Então, a gente pode estar atento, né, fazer esse trabalho, né, de uma consciência lúcida, de uma consciência presente, né? Se eu tenho essa presença de quem eu sou, dessa presença dessas verdades que me sustentam, então eu vou ter essa vigilância para não deixar que essas coisas de fora me afetem e me desarmonizem, né? E me perca de mim mesmo. Então, isso tudo são questões importantes aí nesse trabalho que a benfeitora está nos trazendo, né? Então, isso tudo são questões que a gente tem que... por isso que o trabalho de harmonia é um trabalho constante, diz ela, constante e vagaroso, né? São fruto de certas conquistas, né? Conquistas que a gente tem que realizar em prol do nosso fortalecimento, né? Então, diferente da rigidez que restringe, que limita e que se defende, né? Quanto mais a gente é rígido, mais ameaçado a gente porque a rigidez é uma tentativa de manter o controle e a segurança de uma forma ilusória, né? Então, a rigidez fala de uma certa pobreza interna, de uma incapacidade da gente lidar com a vida, né? Ou porque não acredita, ou porque é frágil, ou por outras coisas. E tem justamente essa harmonia que não é a rigidez, que é fruto de um controle, de uma integração que nos sustenta por estar justamente constituído numa base sólida. Então, a gente não precisa ser tão defensivo com a vida, né? Eu não vou me perturbar, eu consigo lidar com a vida de maneira mais flexível, mais amorosa, mas sem me perturbar, né? Sem me afetar por aquilo. Então, esse é o grande desafio de todos nós nesse processo aí que não é fácil mesmo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Então, e para isso a gente tem que ter exercício de harmonização, né? É importante tomar consciência, respirar, entrar em contato com a natureza, a própria prece, lembrar do amor do Pai, né? Trazer para nós, né? Dar uma paradinha, né? E autoavaliar se a gente não está agindo muito numa atitude muito automática, automatizada, né? Então, são momentos, por isso que eu falei para vocês que a calma é um movimento de lucidez. Então, trazer essa lucidez para a gente
né? Formas de lucidez são formas de nos acalmar, de uma certa maneira, de resgatar o que é essencial, de nos conectar com aquilo que é verdadeiro, de poder mobilizar as forças positivas e assim por diante. Então, a ansiedade, a falta de calma, para mim, são formas de perda de conexão conosco mesmo. Tá? Certo, gente? Então, semana que vem é um assunto que a gente podia ficar mais tempo, é óbvio, então, mas esses encontros são apenas para a gente poder mobilizar reflexões, questionamentos e poder voltar lá para a Joana e reler e meditar, que sempre tem coisas interessantes e preciosas que a gente pode tirar proveito da obra dela, né? E semana que vem, então, a gente vai para a saúde integral. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre encontro com harmonia, já falou um pouquinho do médico interno, e aí, então, semana que vem, então, a gente vai para o item 32, saúde integral, para depois, quem sabe, né, chegar no último item, que é a felicidade. A tal almejada por todos nós, né? Tá bom?